Olá, o TH Entrevista dessa semana convidou o vice-governador de Alagoas, o cardiologista José Vanderlei Neto. Muito obrigado pela sua presença, doutor. E a gente primeiro queria saber, que o senhor já está completando 50 anos na área da cardiologia, da medicina. Qual o saldo disso? O senhor sabe quantas cirurgias o senhor já fez? Sei sim. Nós já fizemos mais de 22 mil cirurgias. Todo ano a gente atualiza esses dados, Foram pessoas de recém-nascidos até idosos. Hoje a gente opera muita gente, E de praticamente todas as cidades de Alagoas, a gente tem alguém que passou por essa experiência conosco. O número de cirurgias cardíacas aqui no estado, ela não aumentou proporcionalmente ao número de pessoas, A que o senhor atribui isso? Olha, isso foi um paradoxo, Porque nós montamos uma unidade na Santa Casa em 1978, De lá para cá a população aumentou, quase que dobrou, A população de idosos aumentou expressivamente e nós tivemos redução dos leitos de internamento. Então, hoje, nós temos muita dificuldade para executar procedimentos cirúrgicos. As pessoas, às vezes, esperam um ano e meio, E, por isso, nós sugerimos ao governador Renan Filho, ex-governador Renan Filho, e está sendo construído um instituto de cardiologia público, para que a gente possa reparar isso, para que nenhum alagoano possa ficar esperando tanto tempo, Nós tivemos um hiato de mais de 4 anos sem atender a população pediátrica, que não é pequena, e às vezes a criança nasce com um defeito cardíaco, se não operar nos primeiros dias de vida, ela morre. Eu lembro desse período, Isso. Mas aí tivemos uma ação civil pública que foi setada pela Defensoria Pública. Eu louvo todo dia esse pessoal de muita luz, muito dedicado, E conseguimos restaurar isso, com um programa chamado Casa do Coraçãozinho. Então, hoje, nenhum bebê nasce aqui em Alagoas e que não tem um atendimento imediato, estratificar o risco dele. Se tiver a necessidade de uma cirurgia nos primeiros dias de vida, ele vai para a Casa do Coraçãozinho, para o Hospital do Coração e tem isso resolvido, Mas Alagoas precisa de mais, porque a doença cardiovascular é que mata mais no mundo inteiro e aqui em Alagoas não é diferente. Então, além desse hospital, tem que ser criado um grande ambulatório, que é a porta de entrada. Se a gente fizer uma analogia com a religião, é a catedral, Uhum. E interiorizar a cardiologia. Isso a gente começou há 40 e tantos anos atrás, mas precisa mais levar isso para próximo das pessoas, E esse caminho agora está sendo traçado pela rede pública. O senhor agora, como fazendo parte do governo, tem atuado nisso? Tenho. O governador Paulo Dantas me encarregou de cuidar disso, Então, o Instituto de Cardiologia aqui de Maceió, ele já está com 95% da É o que está sendo construído ao lado do Hospital Metropolitano? Exatamente, 95% da obra está pronta, boa parte dos equipamentos já estão bem encaminhados, E em Arapiraca vai ser construído um hospital, já começou, metropolitano, e nós vamos ter também lá uma unidade de cardiologia completa, para que os alagoanos sejam atendidos com rapidez. No caso dos adultos, a ameaça maior são os infartos. Uhum. E o tempo de chegada até um lugar adequado é fundamental para salvar essas pessoas. O governo do Renan Filho, ele fez uma obra importantíssima. Ele criou uma unidade de tratamento de infarto no HGE. Então, hoje, as UPAs todas, quando se faz o diagnóstico por telemedicina do infarto, ele chega já no HGE, ele já tem uma porta de entrada direto para a cardiologia, para desinfartar, desentupir a artéria e salvar literalmente a vida dessas pessoas. A mortalidade era de mais de 20%. E ela agora caiu para uma mortalidade abaixo de 5%, que é a que se observa também na rede privada. Então, isso
É uma coisa extraordinária, né? E a gente tem que levar isso também para o interior, né? Porque senão o doente demora muito para chegar. Quando ele chega, ele já perdeu. Algum hospital do interior tem cardiologistas de plantão? Não tem. Inclusive Arapiraca, né? Arapiraca, você só tem cardiologia durante a semana. No fim de semana, se tiver uma emergência, tem que vir para cá, para Maceió. Então, nem na rede privada, né? Com esse hospital público lá de Arapiraca, o Hospital Metropolitano de Arapiraca, nós vamos corrigir isso, né? De você ter lá um atendimento rápido, né? Para literalmente salvar a vida das pessoas. Porque quando ocorre um infarto, a pessoa pode ter morte imediata, que é a chamada morte elétrica, né? O coração tem uma arritmia e deixa de bombear e a pessoa morre, né? Ou ele pode escapar desse tipo de morte, né? E perder um pedaço do coração, né? Que pode ser incompatível com a vida, ou ele ficar no que a gente chama de insuficiência cardíaca. O que restou de coração não consegue bombear adequadamente sangue para perfundir os órgãos e tecidos, né? E essa pessoa vai para a Previdência Social e ela fica com muita dificuldade para manter a sua vida, né? Cansa com facilidade. Então, é uma síndrome, que não é uma doença, é insuficiência cardíaca, né? Que é a terceira causa de internação do SUS e a primeira causa de mortalidade hospitalar. Então, a gente tem que evitar isso, desinfartar as pessoas. Verdade. Eu imaginava que, pelo menos em Arapiraca, já existia esse atendimento. Não tem, mas vai ter. Público. E quando a gente melhora o serviço público, o serviço privado tem que acompanhar, né? Então, esse movimento que aconteceu aqui em Alagoas nesses últimos 7 anos, e que continua com o governador Paulo Dantas, ele exige que a iniciativa privada, né, ela melhore, né? Acompanhe o crescimento. Acompanhe, né, para acompanhar isso. E a gente vê um exemplo no mundo inteiro, São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, onde tem os melhores hospitais públicos e onde tem também os melhores hospitais privados. A gente quer que isso aconteça aqui em Alagoas. Porque nesse período do governo do Renan Filho, realmente a gente percebeu, né? Muitas UPAs e muitos hospitais foram construídos. E equipamentos com rigor arquitetônico, né? Desenhados para isso por gente especializadas, com equipamentos adequados, né? Pessoas treinadas, né? E bonitos, né? A pessoa que vai para um hospital, os hospitais públicos eram muito feios, né? Antiquados, né? E agora as pessoas se sentem como se estivessem num hospital privado, né? E é isso que a gente tem que brigar, para lutar, né? Para que o Sistema Único de Saúde ele funcione, né? E parametrize também o sistema privado, né? Não seja para poucos. E aqui em Alagoas é fundamental, porque no Nordeste, né? Mas aqui em Alagoas, 92% da população depende do Sistema Único de Saúde. Então, e agora, com o reajuste dos planos de saúde, pode ser que mais pessoas migrem, né? Sim, porque os planos de saúde estão ficando inviáveis, né? E cada vez mais o setor financeiro absorve esses planos e eles querem lucro, né? Então, eles preferem ter pouca gente, né? Pagando muito, né? Que dá menos trabalho para eles, né? E lembrar que os planos de saúde, eles não fazem o que o SUS faz. Por exemplo, um transplante de coração, dispensação de remédio para controlar a rejeição, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, prevenção, as vacinas são o símbolo disso. Ele se resume minimamente a assistência médica hospitalar, que às vezes dificultam a entrada da pessoa que paga um plano a vida inteira, quando vai usar, ele passa por uma burocracia tem até imensa. Que acionar a justiça, às vezes, para conseguir. Exatamente. Então, isso, eu defendo muito o sistema público de saúde, né? E a gente tem exemplo no mundo inteiro. A Inglaterra e o Canadá não têm praticamente medicina privada, e o sistema de saúde é muito bom, né? Porque se toda a população usa, né? A população que tem mais poder aquisitivo e mais escolaridade, ela vai exigir mais, né? E quando melhora esse padrão, vai ser usado por todos, né? Por exemplo, o transporte público no Brasil
é muito débil, né? É muito problemático. Por quê? Porque só usa a população de baixa renda e ela está conformada com aquilo. Como na Inglaterra, por exemplo, nos países desenvolvidos, todo mundo usa o transporte coletivo e não admite que o metrô, que o ônibus atrase, que esteja sujo. O nível de exigência é outro. Então, a gente tem que... A importância da preservação do serviço público é essa, né? De levar a cidadania para todo mundo, né? Para quem tem uma classe social mais elitizada e para quem não tem, né? E principalmente para esse. Então, quando você eleva o nível, aquilo serve para todo mundo. E com relação à Covid, doutor Vanderlei, a gente percebeu nas últimas semanas que os números de pessoas infectadas voltou a aumentar, né? E também as mortes também, que a gente já estava um tempo sem registrar mortes. Isso preocupa? Preocupa, né? E teve uma razão, né? As festas de São João, que foram muito celebradas, e as pessoas estavam muito aflitas, presas, elas provocaram contaminação em massa. Mas o que é que se observou? As pessoas que se vacinaram corretamente, né, com as doses de reforço, elas tiveram uma forma leve da doença, né? Quem não se vacinou de forma incompleta, esses estão ocupando leitos hospitalares e são esses que alguns estão indo para óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado ainda com isso, né? Vão aparecer novas variantes, o que era uma doença que a gente não entendia muito, ainda está se aprendendo, né? Mas o que está se vendo é que essas novas variantes, né, elas são menos danosas, né? E que as vacinas ajudam também a atenuar a doença, né, com essas novas variantes da Covid. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Certo, vamos agora partir para a política. O senhor hoje está no cargo de vice-governador do estado, né, na chapa de Paulo Dantas. O senhor pretende continuar, vai concorrer nas eleições como vice ou a outro cargo? Olha, eu estou pré-candidato, né? Depende da convenção do meu partido, que é o MDB, a deputado estadual, né? E para me dedicar, né, de forma mais intensa, né, a melhorar o Sistema Único de Saúde, principalmente na área cardiovascular, né? Eu fui indicado vice-governador temporário, né, pelo partido, fiquei muito honrado com isso, era uma situação que estava muito inflamada, digamos assim, e a gente entrou para ajudar a acalmar isso, para as pessoas terem um pouco mais de racionalidade. Então, meu projeto é esse, né, de tentar ajudar a implantar o que eu chamo de pôr alma nesse Instituto de Cardiologia do Estado, ajudar a interiorizar essas unidades de cardiologia, né? Organizar mais portas de entrada, mais ambulatórios, né? Para que os alagoanos, a gente melhore esses índices de mortalidade, né? Porque é um paradoxo hoje, né? Os países em desenvolvimento, eles têm mais incidência de doença cardiovascular e mais mortes por doença cardiovascular do que os países desenvolvidos. Porque lá já tem uma política de prevenção, de detecção precoce, que a gente não tem aqui. Então, a gente precisa levar essa cultura para a rede pública, né? E se articular, né, com toda a inteligência sanitária, né, aprender esses dados. A gente precisa melhorar muito a gestão, porque essas coisas mudaram esse paradigma epidemiológico, né? E nós ainda estamos com um modelo de gestão de 50 anos atrás, né? Então, hoje a gente precisa ter esses dados compilados para que a gente possa analisá-los, né? E, a partir daí, gerar políticas públicas, interagir com os vizinhos. Um caminho que a gente fez, modestamente, né, com a cardiologia do Nordeste e depois do Brasil, né? Um exemplo, Alagoas foi exemplo em algumas coisas, por exemplo, a transplantação de coração. Então, o senhor, as suas propostas como deputado estadual vai estar focado na saúde pública para o alagoano? É a proposta número 1, né? Mas eu quero ser o representante das pessoas que não têm representação no parlamento, né? Do João, da Maria, dessas pessoas com quem eu interagi, com quem eu operei, né? E dos movimentos sociais. O médico é um cuidador de gente, né? É o advogado das pessoas, né?
da saúde. Então, eu quero ocupar esse papel. Eu não me julgo melhor do que os outros que estão lá, mas eu julgo que eu tenho uma maneira diferente de ver a vida, né? de projeto de vida, e eu queria agora, a essas alturas da vida, emprestar a minha experiência, né? para cuidar dessas coisas, para me dedicar. Né? Que as pessoas às vezes ficam cobrando, tudo é o governo, o governo é uma coisa que não tem rosto, né? A gente precisa ter alguém que se preocupe com isso, que se dedique a isso. E o senhor há 50 anos convive, né, com essas pessoas. Pois é, a gente sempre esteve próximo de todos os setores da sociedade, né? Eu sempre preguei isso, porque eu fui fundador de várias sociedades médicas e presidente de todas elas, e eu dizia, olha, os problemas nossos não estão na sala de cirurgia, a gente tem que procurar resolver onde isso acontece, né? Onde tem poder de definir isso, né? As assembleias, as representações proporcionais, o governador, a gente tem que estar conversando com essas pessoas, né? Para poder mostrar a eles, convencer eles, né, de que a gente não está defendendo coisas pessoais, mas está defendendo causas que vão ajudar as pessoas comuns, né? Então, esse Instituto de Cardiologia, eu já fiquei muito feliz, né? E agora, como vice-governador, o governador Paulo determinou que eu ficasse cuidando disso. E eu estou muito entusiasmado. Eu já estou... Para mim, já é uma vitória importante, né? É uma conquista importante para os alagoanos, a gente implantar isso, né, com carinho, usar o que eu chamo a rede de afeto, né, que a gente tem no Brasil inteiro, com os principais hospitais de cardiologia, principalmente os públicos e filantrópicos, né, para que essas pessoas venham também nos ajudar, né, a implantar essas políticas públicas. E eu conheço muita gente, né, da cardiologia, né, tem 2, 3 gerações de cardiologia, formamos mais de 92 cardiologistas aqui no estado, e a gente quer usar isso, né, para transformar o conhecimento científico em benefício social, né? Ciência que não ajuda as pessoas não serve para nada. Verdade. Mas por falar no governador Paulo Dantas, ele tem crescido, não é, nas pesquisas de intenção de votos. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo, né, que ele substituiu o governador Renan Filho, né, que foi o governador mais espetacular que a gente teve, né, pelo menos a minha geração que já acompanhou isso tudo, e ele mostrou que o trem continuou andando na mesma velocidade. Ele entendeu isso rápido, ele é da geração do governador Renan Filho, eles já tinham uma parceria muito grande, né, do legislativo com o executivo. Então, a população percebeu que esses avanços, né, esse círculo virtuoso de crescimento que nós estamos vivendo aqui em Alagoas, não pode retroceder, né? E está sentindo que o Paulo é a pessoa mais preparada, que foi escolhido pelo partido, pelo próprio Renan Filho, para dar continuidade a esse trabalho, que é muito importante, né, que isso não retroceda. E a gente já tem exemplos no país inteiro. Eu lembro que há 40 anos atrás, quando eu comecei a viajar pelo Nordeste, o Ceará passava por muitas dificuldades. Aí veio o Tasso Gereissati, fez 2 governos, deu um choque de gestão como o Renan Filho fez, mas foi preciso que isso tivesse continuidade. Mais 2 governos do Ciro, e então eles conquistaram muita coisa lá, de indicadores de educação, de melhoria da rede pública, de hospitais. E o Ceará passou a fazer parte, né, de exemplos de gestão aqui do Nordeste para o país, né? Então, a gente precisa que isso aconteça aqui, né? Governo é coisa muito curta, não é lugar para aprender. A gente tem que colocar pessoas que já cheguem, já sentem e já tomem decisões, gostem de ouvir as pessoas. Você não é obrigado a obedecer, mas ouvir as pessoas é importantíssimo, né? Porque a sabedoria não está ligada à escolaridade, né? Verdade. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito simples, que mal foi alfabetizado, mas se você tem um problema e leva para ela
descobre uma solução óbvia, né? Que você, com o seu pensamento baseado na academia, você não imaginava que tivesse aquela solução. Aliás, as coisas e as pessoas importantes que eu conheci, todas eram pessoas simples, não eram pessoas complicadas. O partido tem uma preocupação com a candidatura de Fernando Collor, né, tendo o apoio do presidente Jair Bolsonaro? Não, o partido não tem preocupação com os outros candidatos, respeita a propositura de cada um, né? A gente tem que se preocupar com o nosso candidato, né? E mais do que isso, se preocupar em como fazer com que as coisas continuem acontecendo. Essa é a preocupação do partido. As outras candidaturas são absolutamente legítimas, né? Tem que dizer a que veio, tem que convencer a população que são capazes de continuar esse ciclo que eu chamo virtuoso de crescimento, né? E tem que mostrar algum tipo de experiência, né? Para que a gente, repito, que a gente não fique parado, estagne, ou então tenha um retrocesso, que é pior. Então, o partido se posiciona assim. Nunca vi o partido tão unido, né? Tão sem aresta nenhuma, a chapa de proporcionais para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, né? A chapa majoritária, né? Está aberta para novas composições, sempre imaginando que a gente tem um programa de governo, que é a continuação, a continuidade desse ciclo virtuoso, e que as pessoas podem e devem, né? Melhorar esse programa, né? Trazer isso para que a gente faça melhor. O desafio que o partido estimula é que o governador que segue tem que ser melhor do que o outro, né? Porque hoje nós estamos num patamar, por exemplo, com essa rede pública da área de saúde. Vai exigir um desafio enorme para pôr alma nisso, colocar isso para funcionar, experimentar novas formas de gestão, se for preciso propor ações legislativas que permitam, né, outros tipos de contratação para isso, né, porque senão é um voo de galinha, né? A gente vai, cai e não consegue mais sair do chão. Eu estou muito otimista, né, com Alagoas, né, e com o Brasil também, né? A gente tem passado momentos muito difíceis, às vezes as pessoas mais jovens ficam desesperadas, tudo passa. E se a gente estiver juntos e conseguir alguma sintonia, algum de propósito, esses momentos difíceis eles vão mais rápido. Mas fica calmo também que vai passar, não vai... A gente não vai estar sempre bem e também tá mal para sempre, né? Verdade. Agora, se a gente se juntar, né, procurar identificar quais são os pontos de convergência, fica mais fácil a gente vencer. O MDB em Alagoas não acompanhou, né, a candidatura da senadora Simone Tebet e está apoiando o Lula do PT. Isso causou algum desconforto com o partido nacionalmente? O MDB sempre foi um partido plural, né? Como se fosse uma federação de partidos, até pela história, né, política, né? Quando você tinha, na época da ditadura, você tinha a Arena de um lado e o MDB congregava, deu vários filhotes, inclusive o PSDB, né, PCdoB, PSB, né? E nos estados, isso sempre foi respeitado, né? Nós nunca tivemos vários projetos locais, né, estaduais, nunca tivemos um candidato para valer a presidência da República. O doutor Ulisses foi candidato, teve uma votação ridícula, e olha que ele era o homem que, digamos assim, que foi o comandante geral, né, da redemocratização, e agora não é diferente, né? O partido está, como sempre, dividido, né, respeitando suas conveniências locais, né, e uns estão apoiando o presidente Bolsonaro, outros o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e assim segue, né? Cada um respeitando, senão implode o partido, né? Mas por falar em respeito, né, em diferenças políticas, a gente teve um episódio triste, né, lá em Foz do Iguaçu, que um dirigente do PT foi assassinado por um eleitor de Bolsonaro. Isso causa preocupação de como vai ser o cenário dessas eleições? Muita, né? Porque essa intolerância, de qualquer ordem, né, mas política, religiosa, né,
esse acirramento, né? Na realidade, a gente interpreta como uma maneira de esconder os problemas do país. Nós estamos com problemas enormes na área de educação, que é uma área-chave, né? Acho que há quase 4 anos que a gente não tem Ministério da Educação, né? O prejuízo disso é enorme para as universidades. O ministro da Educação não tem diálogo com o secretário de Educação, isso também na saúde, né? E as pessoas esquecem que é uma federação, né? O ministro da Saúde não manda no secretário de Estado da Saúde, o secretário de Estado não manda no secretário municipal. Isso é uma concertação e o papel do governo central é muito importante para fazer essa coordenação de gestão, equacionamento do financiamento disso tudo. Não pode ficar por conta dos estados, senão isso vira uma balbúrdia, como a gente está acontecendo. E essa intolerância é preocupante, né? Porque as pessoas esqueceram de discutir os problemas do país e ficam discutindo nada, Parece uma briga de torcida, né? A torcida ainda se admite, né? Mas não admite briga também, né? Mas isso não é forma civilizada. O que nós estamos vivendo é um ataque civilizatório. As pessoas precisam ser civilizadas. Eu posso não concordar com você, mas você não é minha inimiga porque não concorda com a tese minha. E a gente tem que deixar isso aberto. Mais à frente eu posso reconhecer que a sua maneira de ver aquele problema de equacionar é melhor do que a minha. E eu não posso ter qualquer prurido de não aderir à sua tese, né? E vice-versa. Quando a gente transforma isso numa guerra, é uma estupidez, né, que a gente vê. O governo de Alagoas tem pensado em medidas para conter algum caso de intolerância aqui no estado? Não, o governo se preocupa, né? O governador, né? E se preocupa com isso, né? E tem cuidado de fazer isso. Nós tivemos agora a exoneração do chefe de polícia aqui, da Polícia Militar aqui do estado, porque ele estava indo nessa linha aí que não é a orientação do governador, não é a orientação do partido, né? Pelo contrário, né? A gente quer uma polícia humanizada, né? Cidadã, né? Quer uma saúde também humanizada, na educação em todas as áreas, né? O governo é um gestor de pessoas, né? Um cuidador de pessoas, né? E se não tem pessoas civilizadas, né, representando o governo, isso é um desastre, né? As pessoas vão acreditar em quem, né? E o papel do governador é muito importante, do presidente da República, né? Uma palavra dele enviesada causa um desastre. Você viu agora na pandemia, né? Uhum. Quando você começa a desconfiar que as vacinas não funcionam, ou que você vai ter um efeito colateral, e falar até isso de maneira jocosa, isso é uma estupidez. Morreram muitas pessoas por conta disso, porque eram autoridades, né, de vanguarda, e as pessoas não têm conhecimento científico. Você vê que até gente, né, da academia embarcou nessa... Tinham médicos orientando para tomar aquele kit Covid, né? O governador, no começo da pandemia, me chamou para fazer uma consulta e falou, não sou a pessoa mais adequada, né? É uma coisa desconhecida, tem que se tratar isso, tinha que ter uma coordenação nacional, que se chegou rapidamente à conclusão que era impossível, né? Com o Ministério da Saúde e a coordenação política pelo presidente da República, mas se fez uma coordenação regional, né? E o Nordeste foi quem se deu melhor no sentido de evitar mortes, né? E o governador, eu sugeri, ele levou o professor Zé Maria Constant, que é um decano da infectologia, que formou várias gerações de médicos. E o professor Zé Maria levou quem ele quis, né, com esse comitê para assessorar o secretário de saúde e o governador. E tomar as decisões da forma mais adequada possível, né, considerando as informações científicas, de interpretar os dados, saber o que estava acontecendo nos outros países, nos outros estados, trocando de informações. Isso foi muito importante, foi fundamental para a nossa performance na pandemia. Mas mesmo assim perdemos muitos alagoanos, alguns que não quiseram tomar
tomar vacina por questões ideológicas. Imagina, né? Isso não Verdade. tem nada de ideologia nisso, né? Se tomar vacina chinesa é comunista, se tomar outra vacina vai mexer no teu DNA, a mulher vai falar grosso, o homem vai falar fino. São coisas que a gente... se não fosse uma coisa trágica, era um pastelão, né? Uma comédia. Verdade. De péssimo gosto. Doutor Vanderlei, queria agradecer a disponibilidade do senhor de ter vindo aqui conversar com a gente. E como o senhor gostaria de encerrar essa entrevista? Eu queria deixar uma mensagem primeiro para vocês aqui da tribuna, né, que isso é uma ilha de resistência, né, a gente acompanha isso durante tanto tempo, né, é quase que um milagre, como vocês conseguem manter, né, um jornal diário, um desafio no mundo inteiro, né? E para os alagoanos é a mensagem de esperança, né, que nesse momento de decisão eles tenham a mente aberta, né, para escolher os postulantes aos mais diversos cargos. As pessoas não podem ser satanizadas, né, porque são nossos adversários políticos, que é do regime democrático, né, não pode ter um candidato único, né, mas que tome essas decisões avaliando a vida de cada um e o que é que ela pode fazer para melhorar a qualidade de vida de nós alagoanos. Muito obrigada. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.